Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 901, aula de Educação Física. Gente, antes da gente começar a aula de hoje, vamos àquele tradicional bate-papo. Vocês sabem que está se aproximando mais uma semana de avaliações. Talvez a gente não saiba ainda a data precisa dessas avaliações do nosso quarto bimestre, mas nós já vamos começar a nos preparar. Vamos começar hoje a revisão para a nossa primeira avaliação, que é o nosso teste. Para o nosso teste, nós teremos a unidade 10, que tem como tema lutar. E o primeiro tópico que a gente precisa revisar é o Tai Chi Chuan. Vocês lembram o que é o Tai Chi Chuan? Tai Chi Chuan, como está aqui na nossa página 58, é uma luta praticada pelos chineses que surgiu na história da China por volta de 1200 do ano 1200 da nossa era. Essa luta ela foi criada por um monge quando ele estava observando a luta, a disputa ali entre uma garça e uma serpente. Esse monge, que se chama Shang San Feng, ele tinha um objetivo quando ele decidiu criar uma luta. O objetivo dele era resgatar toda a filosofia das lutas, todos os princípios filosóficos das lutas, que estavam se perdendo por conta da utilização das lutas nas guerras. As lutas, elas estavam naquela era sendo utilizadas como preparação para os guerreiros, que iam para os campos de combate. E por essa utilização recorrente, não havia tempo para serem transmitidos e nem era o local, não era o ambiente para serem transmitidos os fundamentos filosóficos das lutas. E com essa recorrente utilização, esses fundamentos foram se perdendo. Esse monge considera os fundamentos filosóficos das lutas itens muito importantes. Ele considerava esses itens, os fundamentos filosóficos, como a parte mais importante das lutas. Por isso, ele criou o Tai Chi Chuan como forma de resgatar esses fundamentos. Certo? Então, o primeiro tópico da nossa revisão é o Tai Chi Chuan. Segundo tópico que nós temos aqui é o pancrácio. Vocês lembram o que era o pancrácio? O pancrácio era um tipo de combate que era utilizado como base do treinamento dos soldados gregos. Então, pancrácio era um tipo de combate. E esse combate era utilizado como base do treinamento dos soldados gregos. Exércitos muito importantes, como o de Alexandre o Grande e de Esparta, utilizavam o pancrácio como base do seu treinamento. E, entre outros aspectos, o pancrácio ele tinha semelhanças com a luta greco-romana que nós conhecemos hoje. Certo? Então, próximo tema é o pancrácio. Pancrácio, que é um tipo de combate, uma espécie de luta que é utilizado como base do treinamento de vários exércitos gregos, treinamento de vários soldados do exército grego. Certo? Então, o segundo item foi o pancrácio. Próximo item é o conceito de artes marciais. Você sabe o que significa esse termo? Você sabe qual é o significado dessa expressão? Arte marcial é uma expressão ocidental e latina. E ela se refere às artes de guerra. É como se o deus da guerra, o deus Marte, viesse à Terra para ensinar a sua arte de lutar aos homens. Então, arte marcial é uma expressão
uma expressão ocidental e latina, que significa, que se refere às artes da guerra. Como se o deus da guerra, que é o deus Marte, viesse à Terra para ensinar a sua luta aos homens. Certo? Esse foi o terceiro item, conceito de artes marciais. Agora eu quero te perguntar se você sabe qual é a origem das lutas modernas, das lutas que nós conhecemos hoje. Você sabe de onde elas vieram? As lutas como nós conhecemos hoje, elas tiveram origem das artes da guerra. As técnicas utilizadas na guerra deram origem às lutas que nós conhecemos hoje. Por exemplo, um determinado exército guerreava projetando os seus oponentes. Outros exércitos já guerreavam dando socos, chutes, mantendo seus adversários mais distantes. E essas peculiaridades de cada luta deram origem às lutas que nós conhecemos hoje. Certo? Próximo item é o perfil que é desejável aos lutadores. Será que é admissível, é aceitável que os lutadores utilizem-se das técnicas que eles aprendem lá nos seus centros de treinamento para agredir, para mostrar superioridade na sociedade? Para utilizar essas técnicas contra pessoas que não têm noção do que é lutar? Você acha que isso é justo, isso é aceitável? Não, né, galera? O que espera-se, o perfil desejável para um lutador é que esse lutador seja pacífico. Que essa luta que ele aprendeu sirva para o bem da sociedade. Esse é o perfil desejável para um lutador. Isso envolve também o nosso próximo tema, que é as lutas e o ambiente social. Como eu disse, as lutas devem favorecer a sociedade. Não podem colocar em risco nenhum dos seus participantes, nem os que estão lá, né, competindo, treinando juntos, nem os que estão somente assistindo, os que estão fora desse contexto mais direto. Então, as lutas têm que prezar pelo bem-estar mútuo, pelo bem-estar de todos. Certo? Devem prezar também pela formação do caráter humano. Valores têm que ser agregados aos praticantes dessa luta. Outro item importante, que o aperfeiçoamento dos movimentos deve estar diretamente relacionado ao aperfeiçoamento do caráter, ou seja, quanto mais habilidoso nos movimentos eu for, mais aprimorado deve ser o meu caráter. E o último item é a agressividade ao lutar. Essa agressividade, ela deve ser ponderada, ela deve ser equilibrada, ela deve ter limites. É claro que um lutador não vai ser uma figura totalmente passiva. Nos seus momentos de combate, ele pode demonstrar toda a sua habilidade, toda a sua agressividade ali dentro dos limites da luta, não é verdade? Só que ele precisa saber limitar. Quando acaba aquele momento, ele deve portar-se de acordo com as regras impostas pelo convívio social. Certo, galera? Então, prestem atenção no nosso teste. Nosso teste está bem tranquilo. Tá bem facinho, nosso conteúdo foi visto mais de uma vez. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Agora, nós vamos partir para a atividade do nosso livro. Acompanha daí, pega o material de vocês e bora lá! Então, galera, na semana passada nós falamos sobre a tecnologia e a forma como ela influencia no movimento humano, certo? Hoje nós vamos fazer os exercícios que estão aqui nas páginas 66 e 67. Nós vamos fazer como atividade de casa.
Então já anota aí no seu material para casa, livro, páginas 66 e 67. Gente, aqui no número 1, você vai fazer uma pequena lista de todos os objetos, utensílios, instrumentos, máquinas, todos os objetos tecnológicos, tudo aquilo que envolva algum tipo de tecnologia que você utiliza desde a hora que você acorda até a hora que você vai para a escola. Claro que nós vamos considerar o período em que nós estávamos com aulas presenciais, todos nós íamos para a escola de manhã, né? Então você vai fazer uma lista de todos os instrumentos tecnológicos que você utiliza desde a hora que você acorda até a hora que você vai para a escola. Daí você vai começar aqui, eu acordo quando meu despertador no celular toca. Em seguida eu faço, você vai depender da sua rotina, né? Você vai listar aqui todos os objetos. Questão número 2. Você viu que o estilo de vida atual tem nos tornado cada vez mais dependentes da tecnologia. Cite 4 situações do seu dia a dia em que uma invenção tecnológica é fundamental para seus movimentos e explique o que você poderia fazer para realizar seus movimentos se essa tecnologia não estivesse disponível. Veja um exemplo. Olha, o que você vai dizer? Você vai citar 4 situações no seu dia a dia em que uma invenção tecnológica é fundamental para os seus movimentos. 4 situações que você utilize inventos tecnológicos nos seus movimentos. Eu vou ao shopping e sempre utilizo ou o elevador ou a escada rolante. Aí eu vou pensar, se esse invento não tivesse disponível, se nem o elevador nem a escada rolante estivessem disponíveis, eu iria pela escada regular, né? A escada que é a escada de incêndio, né? A escada normal, certo? E assim eu vou fazer com as 4 situações. Um exemplo para cada uma delas. Um espaço desse aqui para cada uma delas. Certo? Aqui no exemplo nós temos, qual é a situação? Ir de carro para a escola. Se não houvesse carro, teria que ir a pé para a escola. Assim, seria necessário sair bem mais cedo de casa, além de ter de carregar o tempo todo o material escolar. Ou seja, a mochila nas costas, né? Certo? Então façam essas 4 situações aí. Quem preferir pode enviar, registrar e enviar para mim, que nós faremos os comentários juntos. Agora vamos partir aqui para a página 68. O tema da aula de hoje é o movimento humano e a poluição. Gente, aqui no nosso texto no espaço Olha o Movimento, tem uma pequena descrição de que quando nós realizamos atividades em um meio que tem poluição, ou seja, no meio de carros, assim, no meio de um trânsito, nós temos os efeitos nocivos dessa poluição potencializados, ou seja, nós temos prejuízos maiores quando nós estamos realizando movimentos em um ambiente poluído. O que ele quis dizer com essa frase aqui, galera? Deixa eu explicar melhor. Se eu estiver tendo uma atividade de vida diária normal em um ambiente poluído, eu vou ter prejuízos à minha saúde, certo? Agora, se eu estiver realizando atividades físicas em um ambiente poluído, eu vou estar piorando ainda mais a minha saúde, eu vou estar prejudicando ainda mais a minha saúde, eu vou estar potencializando, eu vou estar piorando os efeitos nocivos da poluição. Ficou claro? Por que isso acontece? Porque quando eu estou realizando atividade física, eu respiro até 10 vezes mais do que se eu estivesse em repouso.
E quando eu respiro até 10 vezes mais, eu estou ingerindo, né? Estou colocando para o interior do meu corpo mais poluentes, certo? Então, quando eu faço atividade física, é ideal que eu procure ambientes livres de poluição. Eu sei que atualmente a urbanização, o crescimento das cidades tem dificultado a nossa prática de atividade física em ambientes naturais. É cada vez mais difícil encontrar um ambiente natural para praticar atividade física. Ainda assim, se eu estiver buscando uma vida mais saudável, eu devo evitar praticar atividade física em ambientes poluídos, certo? E ainda, gente, além do fato de eu respirar até 10 vezes mais do que se eu estivesse em repouso, para piorar com o esforço, muitas pessoas elas tendem a respirar pela boca. E quando eu respiro pela boca, eu deixo de utilizar os filtros de ar que tem nas nossas narinas. Então, além de eu respirar 10 vezes mais, colocar muito mais poluentes, né, no interior do meu corpo, eu ainda tenho a possibilidade de piorar essa situação. Como? Respirando pela boca e deixando de utilizar os filtros das minhas narinas, que poderiam purificar um pouquinho mais esse ar que já está tão poluído. E aqui, entre aspas, nós temos um pequeno texto que eu vou fazer a leitura com vocês. A atividade física em ambientes com ar poluído aumenta as chances de enfisema e asma, além de elevar a pressão sanguínea, explica o professor. Boa parte da culpa do ar poluído recai sobre carros, motos e ônibus. Cerca de 87% dos gases poluentes vêm dos escapamentos. Então, galera, é preciso que vocês, que serão os futuros engenheiros, os futuros urbanistas, pensem em soluções para acabar com tanta poluição, porque essa poluição é imensamente nociva à nossa saúde. Vamos lá, agora a página 69. Poluição, estilo de vida e movimento humano. E nesse sentido, algumas ações já vêm ocorrendo para poder resolver essa problemática, né? Para poder solucionar essa questão. Temos aqui, que esse tema já foi bastante discutido, principalmente nas suas aulas de geografia e de ciências. E recentemente tivemos vários encontros internacionais. No Brasil, nós temos a Lei número 6938 de 81, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente no Brasil. Já é aqui, galera, um primeiro passo para que haja a diminuição da poluição no nosso país. Vamos ver o que dispõe essa lei? No inciso 1, ela dispõe o conceito de meio ambiente, que é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. A vida, galera, de nada adiantariam os inventos tecnológicos, de nada adiantariam a modernidade nos equipamentos, nos aparelhos, se nós não tivermos a vida, que é o item mais básico e que precisa ser valorizado. No inciso 2, nós temos a degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente. Galera, o desmatamento, a erosão causada lá pelos homens, são itens
que precisam ser combatidos. O uso inconsciente dos recursos naturais precisa ser repensado. O ideal é que mantenha-se as características naturais por mais tempo possível, para que a nossa saúde, que é o objetivo principal, para que a vida humana seja preservada. Terceiro, poluição. Poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, e nós temos aqui, para quem não lembra, o conceito de biota. Depois façam a leitura aqui no nosso quadradinho azul. Esse aqui, ó. E a D, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. E 4, quem é o poluidor? Poluidor pode ser pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Então, galera, como poluidor pode ser uma pessoa comum ou uma empresa. Pode ser uma empresa pública ou uma empresa privada. Não importa. Esses serão responsabilizados na forma da lei por todos os prejuízos que eles vierem a causar ao meio ambiente. Certo? Essa é a nossa lei que garante a defesa do meio ambiente. Gente, agora eu vou encerrar por aqui a nossa aula. Não vamos entrar no nosso próximo tema. Eu peço aos senhores que não conseguiram ainda enviar as atividades que foram solicitadas, que enviem, façam as atividades que foram previstas para hoje, prestem atenção nas nossas avaliações, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.